que estão ao nosso dispor, apesar de serem pouco conhecidos em Portugal, como ferramentas para aplicarmos a todos os públicos em todas as áreas de formação, desde pré-escolar ao ensino superior. É possível aplicar. Tenho aqui 3 exemplos desta nova vaga. O primeiro simula o sistema de produção em Portugal, do sistema japonês Kanban. O outro simula uma simulação da economia do século XIX com lei de oferta e procura e empregos e definição de preços. E o outro, que está ali também em baixo, que é o container, simula todo o sistema de cargas internacionais de portos do comércio internacional. Só para vocês verem, jogos para adultos. Então, o que é que estes jogos têm importância? Para já, vivemos numa sociedade livre. E como vivemos numa sociedade livre, podemos fazer escolhas. E somos submetidos, neste momento, a tantas escolhas que vamos ter a tendência para não escolher aquilo que é desagradável, que é trabalhoso ou que nos proporciona uma má experiência. E com todas estas possibilidades, se usarmos estes elementos de jogo e estas características que cativam as pessoas, podemos realmente constituir atividades que as cativam. E também surge o fenómeno de tudo o que é complicado, com relação do conceito de racionalidade ignorante, leva a que as pessoas optem por não participar em coisas complexas. Por exemplo, que se relaciona com a cidadania ativa. Isto relaciona-se também com a minha área de investigação do doutoramento, do planeamento colaborativo. Ou seja, estes jogos podem ser ferramentas para incluir as pessoas. Falámos de formação de crianças, de adultos, mas também de participação cívica. Mas o que é que são estes jogos de tabuleiro modernos? Existem algumas dúvidas como definir isto, mas o grande modo de definir surge com a ligação aos jogos que foram produzidos mais ou menos nos anos 80 na Alemanha. Porque a Alemanha veio de um processo traumático pós-guerra e tudo o que fossem jogos de ataque, de conquista, de eliminação foram suprimidos. E levou a que alguns autores alemães criassem os seus próprios jogos com novos modelos, jogos de autora. Então isto foi-se desenvolvendo e nos anos 90 houve um jogo muito conhecido, que é o Settlers of Catan. Quem é que conhece Settlers of Catan? Algumas pessoas, ok? Este jogo internacionalizou este modelo alemão de jogos e então influenciou todos os jogos que se produziam em todas as partes do mundo e isto inaugura aquilo que nós chamamos os Eurogames, jogos europeus, e os jogos de tabuleiro modernos, com algumas características que eu passo a enunciar. São estas. Para já, estes jogos são atividades lúdicas sociais de grupos. Não estamos perante confrontos normalmente 1 para 1, são grupos. Não existe fator sorte, os jogadores são responsáveis pelas decisões que tomam, não há um dado que determina aquilo que vamos fazer, isso não existe. E os jogos são determinísticos. Há um manuseamento manual do jogo que nos cativa e existe o reforço da tomada de decisão dos jogadores. Não existe eliminação dos jogadores, todos os jogadores participam do processo até ao fim, não há conquista e eliminação e favorecem uma competição indireta. Ou seja, o jogador que teve melhor performance, de acordo com o jogo e as suas características, é aquele que vai vencer. Sendo que, atualmente, também existem jogos puramente cooperativos. Os jogadores estão todos a cooperar com um determinado objetivo. E isso é uma das grandes distinções atuais. Esta é uma tendência internacional. Estão aqui imagens da feira dessa Spiel, que é a maior do mundo, cerca de 200 mil pessoas, dos Estados Unidos e até aqui em Lisboa. E a Leiria tem também uma das mais importantes do país, mais antigas. Portanto, isto é um fenómeno de massas internacional que aconteceu em simultâneo com o desenvolvimento dos jogos digitais, porque estes jogos permitem a socialização presencial, com boas características de design. Então vou passar aqui alguns jogos, exemplos que eu tenho usado, e o nosso grupo tem usado também aqui de Leiria, dos Wargamers de Leiria, e eu também em algumas formações mais técnicas e avançadas, de jogos para determinados contextos e competências. Neste caso, o Speed Cuts, que era um jogo que estava ali em demonstração, é um jogo muito rápido de copinhos, em que os jogadores tentam alinhar os copos para corresponder a imagens que saem, ou seja, treina a observação e velocidade de raciocínio e a própria motoricidade. Exemplo deste outro jogo, que não é mais do que o jogo do telefone avaliado, sequências de imagens escritas, que vai potenciar processos de cocriação. Isto pode ser usado para desenvolvimento de ideias. Eu já usei isto, por exemplo, em aulas de gestão para ideias de negócio. Há sempre um processo de cocriação e surgem novas ideias, por mais disparatadas, que possam parecer como este exemplo de uma cadeira reclinável que vai dar a ginecologista. Aqui o exemplo do jogo Pixie, que é um jogo de roleplay em que existem imagens com desenhos surrealistas e vamos usar estes desenhos para contar histórias e tentar enganar os outros jogadores que também têm cartas que vão misturar com a carta do narrador para relacionar com a dita história. Também já usei isto como jogo de quebra-gelo ou para potenciar ideias também, uma vez que estas imagens são alusivas, que libertam-nos a imaginação. Exemplo deste jogo também para treinar conceitos. É um jogo em que temos de definir conceitos, por exemplo, isto é bom para usarmos depois de darmos uma formação, na parte final do debriefing,
em que queremos que as pessoas peguem conceitos que foram falados durante a formação e os próprios jogadores vão ter que decompor por subconceitos aquele conceito principal e tentar que os outros consigam adivinhar. Também é um jogo muito interessante, uma matriz. Exemplo deste jogo, um jogo puramente colaborativo, em que cada jogador tem de controlar estas 4 peões no tabuleiro e cada jogador apenas pode fazer um movimento para todas as peças. Ou seja, eles só vão cumprir o objetivo neste labirinto se todos cooperarem e não podem falar entre si, para além de mexer este peão vermelho para colocar à frente a pessoa que querem que faça a ação. Treina métodos colaborativos sem o efeito do alpha player, que é o jogador que domina todos os outros. É um desses exemplos. Exemplo deste jogo também é um jogo em que não se pode falar e que existem cartas numeradas de 1 a 100 e que temos que jogar as cartas de modo sequencial, respeitando os timings dos outros e através do olhar apenas. Um jogo que também cria uma experiência muito interessante. Outro jogo que eu também usei para a negociação e para a ética, que é um jogo de vendas. Nós temos umas bancas e o xerife. O Nottingham vai-nos investigar os sacos e nós temos mercadorias que temos que tentar passar. As mercadorias podem ser ilegais e nós vamos tentar corromper o xerife. E toda esta noção de negociação e bluff. Exemplo deste jogo também, a narrativa é na tábua redonda do Rei Arthur, em que há infiltrados. Os jogadores vão tentar simular missões, tentar descobrir quem é que é o jogador que está infiltrado a minar aquele espírito de equipa. Outro exemplo, um jogo que serve, por exemplo, para definir a economia e a elasticidade dos preços. Este jogo chama-se Power Grid, cada jogador tem uma empresa de produção de eletricidade que vai conjugar as várias empresas da eólica, da hidráulica, da queima do carvão, do petróleo, no mercado mais eficiente possível para garantir abastecimento a todas estas cidades. E aí lá há eletricidade de preço, há leilões e tem que haver planeamento da rede. Este jogo também é uma obra-prima, neste momento foi reeditado. É um jogo que simula o início da Revolução Industrial na Grã-Bretanha. Nós temos que perceber todo o funcionamento do mercado destas indústrias, perceber os caminhos de água, os caminhos de ferro, onde é que vamos aproveitar as oportunidades do mercado e perceber as cidades onde isto aconteceu. Este jogo também tivemos em simulação, é um jogo em que cada jogador tem de gerir a sua floresta para aproveitar o máximo de exposição solar e domínio no território para fazer prosperar a sua floresta, evitando os efeitos de sombreamento das outras árvores. É um exemplo, por exemplo, para planeamento, para a projeção espacial e educação ambiental. Este outro jogo é um jogo, um simulador de corridas, de ciclismo. Pode servir para a gestão de projetos, em que os projetos alavancam os outros, em que jogamos cartas que simbolizam o esforço necessário para uma ideia avançar. Pode ser usado com esse princípio. Este jogo é um jogo em que se passa nos anos 20, em que nós temos orçamentos e tentamos gastar o mínimo de orçamento para obter o máximo número de cartas, fazendo com que os outros gastem mais. Há um sentido de bluff e de gestão. E foram estes jogos que eu queria trazer. Ainda tenho 2 minutos para poder explicar mais ou menos como é que isto funciona. Por exemplo, nós pegamos nestes jogos, construímos narrativas de acordo com os conceitos das formações, colocamos as pessoas a jogar estes jogos e depois fazemos processos de análise daquilo que aconteceu. Temos um guião e, através destes jogos, e adaptando às vezes os jogos, podemos construir formações inteiras em que os próprios formandos analisam aquilo que foi feito, tiram as suas próprias conclusões e tiveram prazer enquanto fizeram estes jogos. De notar que estes são jogos de autor, que estes jogos saem cerca de 1000 por ano de qualidade, ou seja, há mais de 200 mil à nossa escolha. Existe uma grande panóplia, nós podemos então, e é um desperdício se não o fizermos, pegar nestes jogos que já foram testados durante muitos anos, alguns deles demoram 3, 4 anos a serem testados, é um desperdício não os podermos usar nas nossas formações. Porque, ao contrário do digital, e esta é uma vertente boa do analógico, é que para desenvolver, por exemplo, um jogo sério, um serious gaming digital, é preciso bastante investimento e há uma dificuldade, por exemplo, em adaptar o código da programação. Enquanto estes jogos facilmente os podemos comprar e aceder e adaptar nós próprios, conseguimos mexer facilmente no jogo. Tem esta vantagem, esta diferenciação, para além de permitir todo o aspecto da socialização, que hoje em dia, como nós sabemos, está em algum desuso. E tem todo esse potencial, então. Aplicação de jogos, usar os jogos que já existem como ferramentas testadas, não precisamos estar a correr riscos, adaptá-los, testá-los, construir as nossas próprias formações e usá-los com uma grande diversidade de opções, quer seja para a formação de crianças, de adultos, ou então para processos cívicos e de planeamento. Nós, neste momento, na Associação Asterix, temos jogos a funcionar em atividades extracurriculares, fazemos vários projetos e podem visitar-nos e solicitar-nos pelo que quiser para novos projetos e novas ideias.